Bom dia, galerinha do sexto ano, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal, Descomplicando a Matemática. Quem fala é o professor Emerson e hoje vamos trabalhar com a revisão parte 3. Nós vamos ter dois exercícios bem tranquilos, a atividade de vocês também serão dois exercícios parecidos com esse, onde eu mudei os valores. Então prestem atenção que na atividade vocês vão ver que vocês vão fazer rapidinho. Isso aqui é uma atividade, galera, que vocês fazem em 10 minutos e olha lá, hein? Então a importância de assistir essa videoaula, prestar atenção que vocês vão ver que é tranquilo. Olha aqui o exemplo 1. Os cientistas acreditam que alguns astros, e aí quando a gente fala astros, a gente fala de estrelas, tem diversos tipos de estrelas, tem pequenos planetas, né, essas coisas. Astro do sistema solar, né? Alguns astros possuem aproximadamente 14,8 bilhões de anos, com margem de 0,8 para menos e para mais. Então ele pode ter 0,8 menos do que isso e pode ter 0,8 mais do que isso. Significando que pode ter de x a y bilhões de anos. O que é x? X é 0,8 menos, 0,8 menor. E y é 0,8 para mais, 0,8 maior. Né? Assim, o valor de x mais y é... Nossa, professor, que é o valor de x mais y? Como assim? Esse negócio é difícil demais. Como que o senhor falou que é uma atividade que a gente vai fazer em 10 minutos? Olha aqui, pessoal. Primeiro a gente vai fazer o seguinte. Ele quer ter, imaginar que x é essa margem de erro para menos. Então x é isso daqui, ó. É a idade aproximada que tem, menos 0,8, que ele tem 0,8 para menos. 14,8 menos 0,8 dá 14. Olha aí para você ver. Fechou. Tranquilo. Agora a gente vai ver o y. O y, pelo que o enunciado falou, ele é essa margem de erro, só que essa margem de erro para mais. Então eu vou ter a idade aproximada desses astros, 14,8 bilhões de anos, mais aquela margem de erro que é 0,8. E aí eu vou somar 14,8 mais 0,8 dá 15,6. Beleza, descobri. Então é isso. O x é a idade aproximada, só que para menos, com a margem de erro. Então é ela menos a margem de erro. O y já é a idade aproximada, mas com a margem de erro para mais. Então eu pego e somo. E agora o que eu faço? Eu faço o cálculo que ele quer de x mais y, aonde o x é 14, mais o y, que é 15,6. 14 mais 15,6 dá 29,6 bilhões de anos. E aqui eu encontrei a minha resposta da questão, né? Alternativa correta, letra B, 29,6 bilhões de anos. Beleza? Agora vamos para o exemplo 2. Vou fazer uma divisória aqui porque os cálculos estão ficando desse lado. Em alguns ambientes, há cerca de 200 milhões de micro-organismos. Esse número possui quantas classes? Aqui tem uma alternativa correta ou uma alternativa errada. Era para eu ter mudado aqui, mas está tranquilo. Esse número possui quantas classes? Beleza. O que acontece, pessoal? Nós temos 200 milhões, eu vou colocar aqui porque aqui o número ficou dividido, né? Eu tive que escrever aqui e continuar na outra linha, mas nós temos aqui esse número aqui, ó. 200 milhões. Nós estudamos questão da ordem e da classe. O que a gente estudou sobre ordem? Que ordem é cada algarismo. Então, 200 milhões, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, beleza. Então, ele tem aqui 9 ordens. Tranquilo, né? Agora, ele quer saber quantas classes ele tem. A ordem é a quantidade de algarismos, ele tem 9, 200 milhões. Agora, as classes é a seguinte, nós estudamos lá no começo do ano
que quando a gente vai separar o número em ordem e classe, é a seguinte condição. A classe é a cada 3 casas. A cada 3 casas eu tenho uma classe. Então o número ele começa aqui. Ah, mas eu começo a escrever aqui. Não, sim, você começa a escrever aqui, mas é aqui que ele começa. Aqui eu tenho o número 1, depois vem o 2, 3, 4, aí depois vem o 10 e assim vai indo, ó. O 100, e aí ele vai crescendo para cá. Então se a gente for analisar, o número ele começa aqui, apesar que eu escrevi ele daqui para cá. Beleza, então eu começo a contar a classe daqui, e aí fica 1, 2, 3, 3 casas, então eu tenho aqui a primeira classe. 1, 2, 3, mais 3 casas aqui eu tenho a segunda classe. 1, 2, 3, 3 casas aqui eu tenho a terceira classe. Então esse número ele tem 3 classes. Ele tem 9 ordens e 3 classes, só que o exercício quer saber quantas classes ele tem. Eu vou grifar de vermelho, é a minha resposta. 3 classes, letra A. Então aqui nós finalizamos a nossa videoaula. Vou dar um espaço para vocês tirarem um print da tela. Qualquer dúvida que tiver, estou à disposição. Não se esqueça dos cuidados básicos nesse tempo. Usar máscara, usar álcool, detergente que é muito eficaz, né, contra qualquer tipo de vírus, não é só Covid, não é só o coronavírus. E também o distanciamento, que é muito importante. O maior gesto de amor que nós temos agora é isso, né, distanciar. Fiquem com Deus, um abraço. Qualquer dúvida que tiver, estou à disposição. Até a próxima.